Então, a publicidade. Eu posso, tem muita essa dúvida, né? Eu posso dar bônus para o meu cliente? Você pode, mas determinado tipo de bônus. Sim. O que o meu influencer pode, o que ele precisa fazer para ele estar dentro do que está lá na portaria, né? Como a minha publicidade pode ser adequada, eu não sofrer uma fiscalização. Então, essa é a questão. O profissional, ele tem que, ele vai traduzir aquilo, porque ninguém lá da empresa vai ficar lendo portaria, ele vai traduzir aquilo para eles e colocar aquilo no dia a dia deles. Sim. Né? Colocar isso é você meio que mudar a cultura. E a partir do momento que vira até um compliance, né? Vocês que fazem a empresa, como que ela vai funcionar, né? Praticamente. Mudar a cultura deles, né? Sim. Isso pode, isso aqui não pode. Você vai inserir na sua rotina o envio dessas informações para o órgão regulador, ir adequando a empresa ao novo cenário, porque as empresas elas ficaram um bom tempo sem nenhum tipo de fiscalização. Então, tem empresa que atua desde 2018, por exemplo, com as licenças estrangeiras. Então, ela vai mudar totalmente, ela vai mudar a forma de trabalho dela, ela precisa se adequar. Né? Ela tem uma série de questões que, depois de tirar a licença, ela precisa cumprir, ela precisa manter. Então, é esse o trabalho, né, que o profissional do direito pode prestar para essas... É um dos trabalhos. Dos, né? Aproveitando esse gancho do Dr. João, né, que a doutora falou sobre as portarias, tem uma pergunta de um seguidor até um pouquinho grande, mas vou tentar passar o que ele quis dizer. As casas de apostas foram regulamentadas pela SPA a nível nacional para poder operar no Brasil. Mas as casas de apostas que não foram regulamentadas a tempo obtiveram licenças provisórias de órgãos estaduais para poder operar. Desta maneira, qual é a salvaguarda jurídica que os apostadores têm caso essas casas de apostas não consigam a licença de SPA? E como o apostador pode se resguardar de qualquer fraude relacionada a essa regulamentação provisória? Então, a regulamentação provisória é uma coisa e a estadual é outra. Então, no ano passado, algumas casas fizeram o protocolo até o dia 20 de agosto, que era da portaria 827 de 2024. Foi quem fizer esse protocolo até dia 20 de agosto, salvo engano que são 90 dias contados de publicação da portaria. Eles teriam o pedido analisado em um prazo menor, para que no dia 1 de janeiro eles já tivessem autorizados. Então, a SPA passou a analisar. Algumas casas receberam, poucas, autorização definitiva e algumas provisórias. O que é a provisória? Quando ele cumpriu a maioria dos requisitos, mas alguns deles, que são sanáveis, não foram concluídos. Por exemplo, o certificado, né? Que eles precisam certificar o sistema de apostas, sportbook, enfim. E aí o laboratório ele faz essa certificação do sistema. Para você dar entrada, no seu pedido, você precisava comprovar que você iniciou a sua certificação, mas algumas não concluíram em tempo. Então, essas questões sanáveis, essas casas ficaram com autorização provisória. E elas tinham prazo para entregar certificado, enfim. Sanar algumas questões. Então, ela tendo autorização definitiva ou provisória, ela está autorizada. Então, ela está sendo fiscalizada, ela está remetendo dados para a Secretaria de Prêmios e Apostas, ela tem um número de autorização, ela tem um CNPJ no Brasil, então, se você precisar acionar a casa, você tem essa segurança. A outra questão é estadual. A loteria estadual, o Estado, ele também tem a legitimidade de credenciar essas empresas para atuar, mas existe uma discussão hoje, inclusive a Loterj, né, foi o pioneiro, né, dessa questão. Existe uma discussão no STF de que as casas credenciadas no Estado só podem operar no limite do território do Estado. Sim. Então, um consumidor aqui do Espírito Santo não poderia acessar o site do Rio e apostar lá.